Fala galera, hoje nesse canal eu tô com essas referências aqui da nossa barbearia. Estamos aqui hoje com o Júnior, o Gabriel e o Pablo, que eles são colaboradores aqui comigo na Know-How. E nós vamos fazer algo diferente hoje nesse canal. Eu quero que vocês conheçam um pouco da nossa equipe, a história de cada um, a performance de cada um, o que cada um é bom aqui dentro. Pra falar a verdade, é difícil achar uma área ruim dessa galera. Então acompanhe nesse canal aí hoje que você vai conseguir tirar bastante insight para você já como colaborador se destacar dentro da sua barbearia. Show? Então vamos lá, começar aqui agora com o Pablinho, tá? Pablinho, como que você começou na barbearia, meu irmão? Enfim, como que eu comecei na área da barbearia? Show. Ó, é uma pergunta boa. Quando eu comecei na área da barbearia, foi o seguinte, nós sempre teve uma maquininha em casa de cortar cabelo. Aí eu nunca tive vontade de ir para a área. Aí tem o meu irmão que cortava antigamente, e ele já tinha uma barbearia e tudo, me ensinou umas coisinhas. Só que tem um amigo aqui na cidade que ele também tem uma barbearia, que eu ficava lá sentado, aí ele pedia para mim varrer, ajudar ele a dar uma varrida. E um dia a barbearia muito cheia, ele falou, "Ô, pega essa maquininha, ajuda eu a cortar os cabelos aí." Eu falei, mano, não sei cortar. Ele falou, não, pega, vai cortando aí. Ô, Aí eu louco. fiquei o dia inteiro. O barbeiro do nada. Do nada. Aí raspava aqui do lado, aí tentava fazer o degradê, saía marcado. Fiquei o dia inteiro, aí eu gostei. Aí ele falou, amanhã você volta aí que eu vou te ensinar, vou te ajudar. Aí daí foi que Fluiu fluiu, profissão. e aí onde você me deu aquela máquina. Ah, é verdade, eu participei Que disso. foi quando eu comecei lá no Ah, começo, tá. aí eu não tinha maquininha, aí você foi lá e postou uma. Já era Tinha envolvido na vida do Pablo. Mas Show. é desde o início. Tem até hoje essa maquininha. Essa maquininha era uma Magic Clip que eu tinha, era com fio, né, Pablo? É com fio. Era uma Magic Clip com fio que eu tinha ganhado também de um carinha que ele fez um curso com o dono da nossa barbearia aqui. E na época eu ganhei, só que eu não queria ter isso mais como profissão na época. Acabei. Aí eu postei vendendo essas máquinas. E aí a história do Pablo na época me comoveu. Que ele falou: então tô começando agora. Sempre devendo, né? Sempre endividado. E aí, na época, eu peguei e senti de dar as maquininhas pro Pablo. Show de bola. Vamos lá. Ô Gá, o que fez você entrar para essa profissão, meu irmão? Fala, senhores. Um enorme prazer estar aqui com vocês. O meu caso foi bem diferente do Pabinho. Eu sempre tive curiosidade em cortar cabelo, até porque eu gostava muito de cortar o cabelo. Eu estava, na maioria das vezes, cortando o cabelo a cada 15 dias ou toda semana, e foi me despertando a curiosidade. Só que a curiosidade que me despertou foi aquela curiosidade de cliente. Não, se eu cortar tantos cabelos no dia, fechou, tô rico. Só que na verdade não é bem assim que funciona. Então eu perguntei pro barbeiro que cortava meu cabelo se ele podia dar curso. Aí ele falou que não dava curso, que não conseguia fazer isso, só cortava o cabelo mesmo. Aí foi onde eu conheci, através do Jornal Tempo, os cursos do David, que na época ele estava na cadeira ainda, aqui na Know-How, que na época era homem moderno ainda. Entrei em contato com ele e comecei a fazer o curso. Então foi basicamente dessa maneira, foi mais por curiosidade. Show de bola, galera. Então, aqui a gente já conheceu um pouco da história do Pablo, né? Do Gabriel. Vamos lá, Juninho. E conta pra mim, meu irmão. Você tá aqui com a gente faz um tempinho. Qual que foi a sua maior dificuldade no início aqui com nós, irmão? Por mais que faz pouco tempo, faz o quê? 5 meses. 5 meses, né? 5 meses. Qual que foi, assim, a maior dificuldade que você teve quando você entrou aqui, irmão? Cara, a maior dificuldade que eu tive e que eu tenho até hoje, assim, que eu venho trabalhando, é alta performance, né? Porque aqui não é qualquer barbearia, cara. Aqui você tem que entrar e tem que seguir o padrão e você tem que evoluir sempre, senão você fica pra trás. Os meninos aqui são as máquinas. Então, cada dia eu aprendo uma coisa aqui, cara, e é isso que vem me agradando muito. Entende? Show de bola. Top. Ô, Gá, e conta pra mim, meu irmão, o que diferencia hoje o Gabriel, pra quem não sabe, é um dos barbeiros mais velhos aqui da Know-How. Tem o quê, Gá? Uns 2 anos, 3, quase 4 anos aqui, né? 4 anos. Verdade, 2 anos tem eu, o Gá velho de barbearia aqui. E você já viu muita coisa, você já passou por vários processos da barbearia, literalmente. Já viu gente entrando e saindo e você permaneceu. O que você vê hoje que diferencia
um barbeiro comum de um barbeiro de alto nível, irmão? Boa pergunta, Vitão. Cara, eu comentei na reunião com os meninos segunda-feira, o que me manteve aqui na barbearia dentro desses 4 anos não foi qualidade técnica nem nada, foi o caráter, a humildade e o coração ensinável. E preciso dizer também que foi a paciência da barbearia, porque acredito que muitos processos que eu passei aqui na barbearia, se tivesse sido em outros lugares, talvez eu não teria esse tempo de crescimento assim. Então é o que eu sempre falo para eles. A gente tem que agradecer por estar num lugar de alta performance, alto nível, só que ao mesmo tempo a gente tem a oportunidade de ter o crescimento. Porque eu já falei muito, tanto como profissional, tanto como pessoa aqui na barbearia. E eu tive esse tempo de crescimento e ao mesmo tempo eu tive o direcionamento e a mentoria correta das pessoas que estavam aqui. Tanto é que pessoas saíram e entraram. E eu tô aqui até hoje muito por conta disso, acredito que seja por conta disso. Por ter essa humildade de querer aprender cada vez mais e entender quando eu tô errado e ter disponibilidade para mudar. É isso. Show. E na sua opinião, Pablinho, você acredita que é capaz todo barbeiro se destacar hoje dentro de uma equipe? Por exemplo, nós somos em 9 agora, né? Estamos preparando o próximo colaborador aí. Você acredita que hoje é possível todos se destacarem? Cara, acredito que sim. Entra aquela frase que fala, né? Nem todo mundo vai ser alta performance, mas se destacar, todos têm capacidade de se destacar. E isso entra muito no que o Gabriel acabou de falar, a gente ter caráter, ter um coração ensinável. E se todo dia a gente tentar correr atrás, levantar dedicado a, não, vou mudar de vida, levantar, pode-se dizer, com raiva de mudar de vida, correr atrás de conhecimento, a gente consegue se destacar. E também entra ser antes de ser e tentar servir o próximo. Excelente. Uma coisa que eu aprendi muito aqui dentro, galera, e é o que eu sempre tento colocar em prática todos os dias, o famoso, que a gente ouve muito falar isso dos coaches, isso aqui não é nem um papo de coach nem nada, mas é o que eu vejo, que eu pratico até hoje. Eu tento fazer todos os dias aqui na barbearia ser como se fosse o meu primeiro dia, entende? Como se eu tivesse precisando desse emprego como se fosse o primeiro dia. Por quê? Essa barbearia, ela transformou minha vida, cara. Ela me tirou do CLT, me tirou de 4 anos de CLT, onde nesses 4 anos eu sempre trabalhei em 2 serviços, e hoje eu vivo só da barbearia. A barbearia é o sustento da minha casa, é o sustento do meu lar, e em 2 anos troquei de carro 2 vezes, e agora estamos em 6 meses de barbearia, me tornei líder de equipe. Então, isso que eles estão compartilhando aqui com a gente, não tem segredo nenhum, não tem algo que, tipo, foi uma coisa que uma coisa que eu parei, que eu fiz esse segredo, que não sei o que depois que eu comecei a praticar isso. Não, irmão. É só um aprendizado gigante que você tira disso, é a consistência, é a constância, é você todos os dias se dedicar para isso, Então, é a ambição, né, Gá? entra uma parada legal que eu vi no podcast do Caio Carneiro, isso que o Vitão falou sobre ele ter se destacado em tão pouco tempo, entra a questão da disciplina. Tem uma diferença gigantesca entre a disciplina e a motivação. A motivação, um dia você acorda com ela, um dia você não acorda. A disciplina, se você acorda com ela todo dia, é disposto a fazer as mesmas coisas todos os dias, aquilo ali com o tempo ela vai se tornar uma coisa é um hábito. E foi isso que o Vitão trouxe para a vida dele, é o que ele tenta passar para nós, passar para a gente. Consequentemente também o David transbordou isso pro Vitão, e o Vitão tenta transbordar pra gente. Que a disciplina, ela não é igual a motivação, que um dia ela vai estar lá, outro dia não vai estar. Exatamente. Ela é algo que se você praticar todos os dias, ela vai estar ali todos os dias e consequentemente tem os resultados. E é uma coisa, Gá, que a gente vê muito, por exemplo, o cara é um barbeiro e ele quer se destacar, mas ele faz o básico, por exemplo. É uma coisa que eu tava ontem vindo para cá de novo, vendo o podcast, e o David estudando o podcast, eu vi o Caio Carneiro falou uma coisa sensacional. Que você ser ambicioso, na verdade, nada mais é do que você fazer além do que é pedido. Entende? Quando você faz além do que é pedido, você também tem recompensas além do que é pedido. Entende? Então, foi uma coisa que eu pratiquei e pratico muito até hoje dentro da Know-How. Eu faço além do que é me pedido. Por exemplo, eu sou só barbeiro. Mas quantos barbeiros que têm essa mentalidade? Não, eu sou barbeiro e eu só tenho que cortar cabelo e já era.
entende? Só que eu entrei aqui com outra cabeça, cara, porque quando eu entrei aqui a gente não tinha assinatura e a agenda desses caras aqui, do Gabriel no caso, e os outros barbeiros que estavam com a gente, vivia lotada e eu não tinha cliente, mano. Não tinha cliente, não tinha um Instagram legal, não tinha uma qualidade técnica boa, então eu precisava fazer além do que era pedido. O que é fazer além do que é pedido? Muitas das vezes eu ia organizar estoque, prospectar cliente. Na época a gente tinha as notas de 20, que era 20% de desconto, eu saía pra rua para entregar essas notas. Por quê? Porque foi literalmente as coisas que eu fiz no início que me fizeram destacar e trazer cliente para minha cartela de cliente. Por exemplo, hoje eu sou um barbeiro aqui que tem 2 anos de barbearia, o Gá tem 4, nós tem um que tem ao mesmo tempo que o Gabriel aqui dentro, só que eu sou o terceiro maior com a cartela de cliente mais cheia aqui da barbearia. Com o Pablo mais velho que eu de barbearia, com outros aqui muito mais velhos que eu de barbearia, mas por quê? É qualidade técnica? Não. É muito mais ligado ao seu posicionamento, a você literalmente fazer além do que é pedido, que é isso que vai fazer você se destacar, entende? Ô Pablinho, e dentro disso que nós está falando, você acredita que a rotina, os hábitos, eles influenciam diretamente, irmão, na performance, em tudo assim dentro da barbearia, irmão? Porque a gente pega muito hoje em dia a rotina de um barbeiro comum, por exemplo, é final de semana, cachaça, mulherada. Eu posso tirar de exemplo. Porque você pega muito barbeiro, né, velho? É normal você, toda vez que você lembra de um barbeiro, você lembra de que forma você pensa no barbeiro? Pô, aí aquele cara... Eu tava tendo ontem referente a isso, eu tava falando com o França. Hoje ainda, por mais que a profissão ela tenha valorizado bastante, se você parar para analisar as pessoas que começam a fazer o curso iniciante de barbeiro, quem são essas pessoas? Hoje ainda, infelizmente, não é pessoas que, tipo, de alto padrão, entendeu? Não é sempre aqueles que... Aquele cara que... de rolê, porque tentando mudar a qualidade. O cara que ele vai fazer o curso de barbeiro, ele ainda tem isso na mente dele. Pá, barbeiro é isso, é isso. Exatamente. E isso foi uma das coisas também que me chamou muita atenção, porque nós, vamos supor, nós querendo, nós veio da quebrada, né, irmão? Mas era tudo... Do menos zero. Zero. Então, e a barbearia, como que mudou, cara? Hoje, vamos supor, faço coisa que eu nunca pensei que eu ia fazer, que é ler livro, estudar, fazer essas coisas. Então, a gente procura ser melhor a cada dia, cara. E antes de eu entrar aqui, vivia sem propósito, entendeu? Vivia por viver e tal. E isso aí chamou muito minha atenção, cara. É por isso que eu tô aqui até hoje. E é muito doido isso que o Juninho tá falando, porque todo mundo que entra aqui na Know-How, por exemplo, na entrevista mesmo, os caras falam, eu quero entrar na Know-How porque eu vejo que vocês desenvolvem o cara, melhora a performance do cara, mas na verdade não é isso que a gente faz. O que a Know-How faz, na verdade, ela cria esse ambiente, né? Ela gera esse ambiente onde o cara precisa estar em alta performance, e quando você precisa estar em alta performance, você não vai consumir qualquer coisa, por exemplo. Então, não é o que a Know-How faz, é o que o ambiente obriga você a fazer, entende? Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, o ambiente que a gente vivia não obrigava a gente a ter esse tipo de comportamento, porque a gente não tinha pressão para entregar resultado, a gente não tinha pressão para melhorar nossa performance, nosso posicionamento. E aqui dentro da Know-How você recebe esse ambiente de pressão. Então a sua mente te obriga a buscar alta performance. Por isso que aí você pega para ler livro, por isso que aí você pega para estudar conteúdos fora da barbearia. É igual fala, né, aquele ditado, o ambiente te molda. O ambiente te Tinha uma molda. parada legal que, tipo, onde eu e o Jota... Pergunta lá com o Vitor. Da rotina. Qual que é a mesma pergunta? Você acredita que a rotina influencia dentro da performance? Cara, a rotina influencia muito. Porque vamos tirar no Hall, por exemplo. Se eu sou um barbeiro que entro aqui, todo mundo tem alta performance, todo mundo tem caráter, tem princípios. Imagina eu tô trabalhando hoje, dá 7 horas da noite, aí eu vou lá, vou sair com um amigo, nós vai sair pra beber. Aí no outro dia eu vou chegar aqui, os clientes me viram bebendo, falam, oi aí, pra mim, você tava lá bebendo. Ou vão começar a falar mal, mas vai começar a afetar. Eu posso sair numa sexta-feira, beber, às vezes eu não apareço no sábado, que é o que acontecia muito comigo E antigamente. é muito comum com barbeiro isso aí, né? Então, depois que eu comecei a mudar totalmente minha rotina, o lugar que eu frequentava, os ambientes que eu frequentava, foi aonde minha vida Mudou. totalmente. Consequentemente, Os clientes. Consequentemente, até os clientes, tipo, atendia muito moleque, vamos dizer assim, muito jovens. Hoje em dia eu tô conseguindo mudar minha cartela de clientes com o pessoal mais velho. Esse é um ponto importante. Por exemplo, a gente estava falando sobre ambiente aqui também. É uma coisa que eu peguei de aprendizado
com esse pouco tempo de barbearia, é que o seu posicionamento vai literalmente atrair o seu tipo de cliente. Então, ou seja, quem você é o tipo de cliente que você vai atrair. Igual uma vez eu estava num curso e lá a galera falava muito de querer atender cliente alto padrão. O que eu faço para atender o público alto padrão e tal, não sei o quê. Como se só o público alto padrão desse dinheiro para barbearia. Galera, você consegue ganhar dinheiro em qualquer modelo de negócio, seja uma barbearia no bairro, na quebrada, você consegue ganhar dinheiro com qualquer público. O que vai definir isso não é a classe, entende? O que vai definir isso é a sua performance em vendas, o seu atendimento e tudo mais. Mas, por exemplo, o que você tem que olhar é qual tem sido o seu tipo de posicionamento e literalmente é o público que você vai atender, que nem, por exemplo, as perguntas que a galera fazia lá no curso. Como que eu faço para atender a galera de alto padrão? Aí você ia olhar o cara que estava fazendo essa pergunta, o cara com um risco no meio da cabeça, um high fade lá em cima, aí no perfil do Instagram do cara, o cara com um copo de uísque, um baseado na orelha, né? Aí você tá lá na legenda, aí tá lá na legenda, não sei o que lá, 244. Cara, é impossível você querer atender o público alto padrão com esse tipo de posicionamento, entende? Para você querer, o que eu quero que vocês entendam é, o seu posicionamento vai atrair o seu perfil de cliente, entende? Não tem como, por exemplo, se hoje eu quiser gerar valor para esse público, eu tenho que me posicionar como esse público, entende? Agora, se eu quero, pô, irmão, Vitão, tudo que você tá falando para mim não tá fazendo sentido nenhum. Tá, beleza, você quer atender um público alto padrão? Mete uma bermuda, um chinelo aí, uma bermuda da Ciclone, um Juliette e tenta atender esse público. Só nada contra esse estilo de roupa. Nada contra, pessoal. E o legal, Exatamente. que eu ia falar, ontem à noite eu e o Jota saindo da barbearia, a gente tava conversando um pouco, né? Tipo, a gente desceu num bairro lá embaixo, a gente tava vendo os moleques na rua e é até interessante que eu ficava da mesma forma, até tarde na rua e nós falou, pô, como que esses caras conseguem ficar essas horas na rua? Aí o Jota falou, então, em vez de estar trabalhando, pra você ver que né, o Jota tem 18 anos, pra estar um homem, pode-se dizer hoje. Então, agora que a gente se adaptou na vida que a gente leva hoje, não consegue viver, dependendo do bairro, não consegue viver. Eu não consigo me ver mais, dependendo do lugar, eu não consigo mais me ver ali. Então, é muito bacana isso quando você... E nesses 4 anos, irmão, pra gente seguir nessa linha, qual que foi, assim, irmão, a virada de chave na sua carreira? Quando que foi? Ou como que você tem vivido a virada de chave aí na carreira? Show. Cara, eu entrei aqui muito cru. Eu tinha terminado o curso iniciante e acho que 2, 3 meses depois o David já me chamou para trabalhar aqui. Então, quando eu falo pro Júnior, pro Jota, que eu errei muito, acho que eles não têm noção ainda do que eu tô falando. Eu errei muito, muito, muito mesmo. Tinha o mesmo problema que o Pablo, de sair, de beber, de fazer essas coisas. De Pablo de antes. De chegar cliente no outro dia e falar, nossa, olha como que você tava ontem, tive esse mesmo problema. Mas, cara, a virada de chave, por mais que a barbearia ela tenha me proporcionado tudo isso, ela não veio daqui, a virada de chave ela veio na minha conversão. A barbearia ela ajuda muito a gente nesse processo, só que a minha particularmente ela foi na minha conversão, porque antes mesmo da conversão eu ainda não vivia 100% o profissionalismo da barbearia. Eu vivia tipo, vou lá, vou cortar cabelo, vou chegar em casa, vou sair com os amigos, vou fazer as coisas. Claro, eu tinha parado de ser aquela pessoa de deixar com que os clientes chegassem aqui no outro dia e falassem como que eu tava, porque eu tinha parado de agir daquela maneira, só que eu ainda saía, ainda fazia as coisas. Então a minha virada de chave foi na minha conversão, que aí eu abandonei completamente a bebida, abandonei os rolês e a partir daquele momento meu coração e os meus olhos parece que ele fez assim, ó. Abriu um leque assim para enxergar mais ao meu redor dentro da barbearia e entender que o profissionalismo ele ia realmente mudar a minha vida. E graças a Deus hoje eu posso dizer que eu mudei minha vida e hoje eu sinto que eu tenho propósito assim dentro da profissão que eu carrego. Show. É até bom isso que o Gá falou, que foi um ponto muito importante, que às vezes que né, a know-how tá crescendo muito, só que independentemente se ela tá crescendo, se ela não tivesse muito focando, aqui a gente foca muito na parte espiritual, que nem o Vitor trouxe a parte espiritual para dentro, só que se não tivesse isso, porque eu conheço barbearia de muito alto padrão, que os caras saem fim de semana, os caras bebem, e leva a mesma vida. Então, o que ajuda muito foi isso, se apegar com Deus.
Que é isso que fez a gente mudar de vida, a gente tá chegando onde a gente tá chegando. E aí, Juninho? Isso é verdade, é verdade. Pra falar sobre o quê? Sobre o quê? Não, calma aí. Segue nessa linha, irmão. Na parte Então, isso é espiritual, né? da espiritualidade. Então, cara, foi bacana demais isso aí, a parte espiritual, viu? E agora eu me perdi, mano. Você corta isso aí. Qual que foi a virada de chave na sua vida? A virada. Não. Não. A virada de chave, cara, foi exatamente isso aí mesmo, porque, resumindo, sem Deus a gente não é nada, irmão. Vamos ser bem claros. Deus não vai abençoar uma pessoa, mesmo que você trabalhe e tudo mais, mas você engana as pessoas, sai, bebe, entende? Então, eu acho que isso aí é um propósito. Quando a gente aprende a ter princípios, Princípios, a gente aprende a ter isso. princípios, valores. Isso aí é uma das coisas que vem me ajudando bastante mesmo. Depois que eu entrei aqui, me apeguei mais com Deus, coisa que eu não fazia era orar, hoje eu oro e tal, isso aí, cara, só vai, tipo assim, só vai deixando Deus feliz e não tem como se folgar. Se você é um cara que trabalha, é certo, faz as coisas corretas, não engana os outros, por que Deus não vai te abençoar, irmão? Não é verdade? E nessa linhagem que ele falou, entrou uma questão que eu vi outro dia, acredito que todo mundo já tenha visto, que tá escrito assim, não, na verdade o rapaz ele pergunta pro pastor, se eu seguir 100% a Bíblia, ser um cristão que tem 100% comunhão com Deus, faça as coisas corretas, se chegar no final da vida e não... E Não Deus não existe existir, Deus. Aí o pastor falou, bom, o que vai mudar é que você vai ter sido uma pessoa melhor, você vai ter sido um pai melhor, um filho melhor, você vai ter carregado princípios e valores, legado juntamente disso. Então a questão é sobre isso, cara, é sobre a gente entender que a gente não veio nessa vida para ficar farra atrás de farra, bebida, essas coisas. A gente veio para carregar princípios, valores, construir uma família, construir legado em qualquer lugar que a gente pise, deixar esse legado para os nossos filhos, porque faz uma reflexão você aí mesmo. Qual legado você quer deixar para o seu filho? Daquele cara que era mulherengo, que saía, que bebia, ou aquele cara que era trabalhador, que mudou a história da família dele? Porque é igual a gente carrega aqui na Know-How. A gente, infelizmente, não veio de uma família rica, mas a gente crê que uma família rica vai vir da gente. Detalhe, a gente não está falando só sobre dinheiro, não. A gente está falando sobre muito mais além disso. Exatamente. O Gaí, pra gente seguir nessa linha aí, você tem 4 anos de barbearia, né? O Fabrinho tem um pouco mais de barbearia, né? 5 anos. O Fabinho era para ser mais velho que hoje. E Gá, já pensou em desistir, irmão? Já, muitas vezes, principalmente no começo. Eu chegava aqui na barbearia, ó, hoje eu sei, na verdade, que na época, desde quando eu tô aqui, eu nunca fiquei um dia sem atender cliente. Sempre tinha pelo menos um cliente na minha agenda. Aí depois de anos, o David me falou que às vezes ele pagava os clientes para mim, dava o corte grátis, assim, eu nem sabia. Mas naquela época lá que eu vi a agenda do Pablo cheia, tipo, de segunda a sábado, literalmente. Dele, do Wesley, do Aldair, cheia. Eu sentava lá tinha um videogame ali na frente, ficava jogando, às vezes ia almoçar, não tinha nem vontade de voltar. Às vezes esse cara sentava do meu lado e falava assim, você não quer atender lá não, sabe? De cansado de atender. E me dava uma raiva quando ele fazia isso, pô, dá valor no cliente. Então, já pensei em desistir muitas vezes da profissão. E, cara, não tem explicação de... E que conselho, então, hoje, Gá, se daria pra quem tá começando, né? O conselho que eu dou para vocês hoje é se atente mais a essa parte de escutar, de entender que você precisa passar pelo processo. Porque é impossível a gente que está começando não passar pelo processo. Mas tem uma coisa que a gente pode fazer. Criar atalhos, passar por atalhos. Como assim, Gabriel, criar atalhos? Pablo, o que você errou que vai me ajudar que eu não posso errar? O que você errou, Vitão? Que pode ser... O que você errou? Perguntar para pessoas que chegou onde você quer chegar, né? Perguntas. Estão onde você quer chegar. Estudar, se posicionar melhor em tudo. Então, o conselho que eu dou para vocês é isso. Pergunte, estude e busque realmente querer evoluir. Show de bola. Juninho, e você, meu irmão?
falando um pouco agora sobre futuro, sobre visão de mercado. Você pretende um dia, irmão, abrir a sua própria barbearia, irmão? Eu pretendo sim. Eu sei que o dia vai chegar o dia. E eu pretendo sim. Quando eu comecei a cortar cabelo, cara, eu fui muito radical. Eu comecei a cortar cabelo no primeiro mês em dezembro. E eu tenho um sobrinho, ele é barbeiro. Ele foi embora e eu assumi a barbearia em dezembro, cara. Aí você pensa. Eu cortava 10, 15 cabelos, sério mesmo, sem saber cortar, irmão. Era uma loucura, de verdade. E, tipo assim, mas eu tive Como o. é que foi essa experiência, Juninho? Ah, cara, foi. Então, eu tive o gostinho, entendeu? Mas não sabia nada, cara. Não sabia nem cortar cabelo e tal. Eu dormia assistindo Agno Black, aí vocês vão conhecer. Então, cara, reclamação era batata. Ainda bem que eu não fazia o pós-venda. É foda, mas, tipo assim, eu já tive o gostinho, já sei como é que é. E hoje em dia, assim, trabalhando aqui. Hoje eu sei o que que é uma barbearia, cara. De verdade, assim, tô aprendendo, né? Cada dia, igual eu falo, cada dia é um aprendizado. E eu acho muito bacana e eu tenho essa vontade sim, Vitão. Show Tem sim. de bola, meu irmão. Pessoal, nessa linha de abrir a própria barbearia, acho que aqui os únicos que tiveram experiência de ter a própria barbearia foi o Pablo, né? E o Júnior. E o Pablinho, você que chegou a ficar um pouco mais de tempo, pra quem não sabe, o Pablo, ele começou com a gente desligou ele, aí a gente resolveu dar uma segunda oportunidade para ele, porque a gente viu essa mudança de mentalidade, de posicionamento dele, que ele começou a ser um cara mais focado na família, né? Tempo depois que ele perdeu essa oportunidade de estar aqui com a gente, ele se casou, conheceu a Bia, a atual esposa dele, tem... Fabinho é uma máquina, rapaziada. 23 anos, 4 filhos já. É bem. Agora pra encerrar. Fabinho, fala pra mim, meu irmão. Como foi essa experiência como dono, velho? Vou falar a verdade. Você ficou com a barbearia mesmo? Um ano e 3 meses deu aí, por aí. 1 ano e 3 Como meses. dono, né? Como dono. Cara, falar a verdade que, assim, no começo, tava engrenando bem. Tinha bastante cliente, só que entrou um ponto. Pecava muito com gestão. Eu tava na época de sair bastante, de curtir rolê, então assim, eu trabalhava de segunda a quinta, aí chegava na quinta eu já começava a gastar, trabalhava na quinta e saía mais cedo pra gastar. Na sexta-feira eu gastava tudo, então o que eu trabalhava numa semana eu gastava tudo no sábado. Aí a outra semana trabalhava pra pagar o aluguel do salão de casa, na outra semana trabalhava pra pagar uma conta. E ficava só girando em círculo ali. Pessoal, essa parte é muito doida, porque... É muito comum isso, cara. Você pegar, por exemplo, o cara tá dentro de uma barbearia e aí a mentalidade de muito barbeiro comum, eu vou usar até essa palavra, muito barbeiro medíocre, ter essa mentalidade de, por exemplo, cara, tô colocando dinheiro no bolso do dono, olha lá, por exemplo, agora o D, depois de 14 anos de barbearia, ele foi comprar um carro bom, que é o HRV. Não que o Corsinha era ruim, né? Mas, por exemplo, agora que ele foi conseguir comprar um carro legal, com ar-condicionado e tal, e aí as pessoas, se a gente tivesse aquela mentalidade medíocre, louco, mano, tô trabalhando igual um lazarento, pra apanhar dinheiro no bolso desse cara, vendo ele trocar de carro. Mas não, pô, isso é resultado. E literalmente, pra ser bem sincero, isso aqui é dele, irmão. E entra aquele ponto, né, que se você não vai trabalhar pra pôr dinheiro no bolso do dólar, mano, então... E não é só vai isso, ter outro pessoal, no seu lugar, porque... Colaborador, barbearia, se você focar e entender que o segredo de barbearia é um bom atendimento, um bom posicionamento, vendas, enfim, esses pontos, você não vai ganhar dinheiro com barbearia, irmão, infelizmente. Por exemplo, e aí você vai querer abrir a sua, igual o Pablo fez na época, ele pegou, abriu a dele... Por questão de mau posicionamento, de erro, vai ganhar dinheiro. Vou ganhar muito dinheiro. E ele se frustrou. Se frustrei. Pessoal, o cliente chegou, pra quem não sabe, a gente tá gravando durante o dia. Então eu vou lá. Valeu, Gato. E... Agora vou chamar o Jotinha aqui. Vamos lá, Jotinha. Bora, Jota. E é muito comum você pegar barbeiro, se frustrar com barbearia, porque o cara abre barbearia, não tem uma boa gestão, não está preparado para abrir a própria barbearia, acha que é só cortar cabelo, não sabe atrair cliente, e aí o cara se frustra e fecha a barbearia. E aí o que aconteceu com o Pablinho? Onde você estava depois? Novamente aqui como colaborador. Não, no CLT depois. No CLT, que trabalha 7 meses. Abandonou a profissão e foi para uma indústria aqui na cidade. Cara, um ponto legal que você tinha perguntado pro Jota, se ele tem vontade de ser dono.
Você acredita que eu vou falar um negócio agora que muita gente pode falar, nossa, mas cara doido. Eu não tenho vontade agora de ser dono. Não Ainda, passa, né? ainda não passa na minha cabeça. Porque você entendeu que tem que estar pronto pra isso. Aqui ainda eu tenho muito o que extrair. Aqui ainda tem muitas oportunidades. Muito conhecimento vai estudar. Muito ainda. Eu já peguei muito conhecimento, mas ainda aqui tem, nossa, o máximo para cada um de nós extrair. E um dia eu posso ser dono sim, mas então a franquia dá know-how. Aí quem sabe, show. né? Eu tava assistindo um podcast também lá dos meninos, e o cara fez uma pergunta muito bacana lá pro líder deles. Ele falou assim, cara, se essa barbearia tivesse... O que te fez continuar nessa barbearia? Ele falou, cara, mesmo quando não me chamaram para ser líder, mesmo quando... O que eu achava bacana é o que a barbearia não estava estagnada, sempre evoluindo. Evoluindo. Mesmo que eu ainda não estava pronto e tal, eu via o dono sempre buscando, sempre tal, e eu achei isso aí interessante. E Legal. pra você ver, né, a know-how já tá indo pra segunda unidade, pai. Exatamente. E depois da segunda, moleque, terceira, quarta vai ficar muito mais fácil. Galera, agora o Jotinha entrou com a gente aí. Uma honra ter você aqui, Jotinha. Fala, time! Nesse canal. Bom, Jotinha, galera, pra quem não sabe, o Jota tem 18 anos. Ele entrou aqui, você já tava com 18 quando você entrou aqui? tava com 17 ainda. 17. Mais novo, né? É o barbeiro mais novo aqui, de idade, De né? idade. E, Jotinha, fala pra mim, irmão, o que você tem de diferente, assim, da galera da sua idade? Porque é muito comum na galera da sua idade não ter metade do posicionamento que você tem, que nem na idade dele a galera quer saber de farra, mulherada, né? E o Jotinha é um moleque muito diferente para a idade dele, velho. O que você pensa hoje? E finaliza depois a sua fala aí com um conselho pra galera da sua idade que tá na barbearia, irmão. Bom, vamos lá, como o Victor disse, eu tenho 18 anos, né? Muito prazer, sou o Jota. Cara, eu vou falar a verdade pra vocês. Hoje em dia, a questão da geração Z tá muito difícil, querer ganhar dinheiro. E eu fico até indignado, como eu tava passando ontem à noite, era quase umas 11 horas da noite. E eu ainda falei, irmão, eu não tô nem aí que é 11 horas da noite, os caras tá na rua e não tá ganhando dinheiro. Eu falei, ô louco, irmão. E eu fico indignado. Como que o cara não tem ambição de ganhar dinheiro, de fazer os outras pessoas crescer, de influenciar pessoas? E é isso que eu penso. Eu tento me influenciar ao máximo nas pessoas que tem do meu lado, ou seja, influências. Então, aqui que eu me pergunto para vocês. O cara que eu sou hoje, talvez eu sou por conta das influências que andam do meu lado. Então, eu quero te dar um conselho para você parar e pensar. A influência que você está andando hoje em dia, será que é boa ou será que é ruim? Então, eu quero que você que está aí de casa, pense nisso. Porque eu vou falar a verdade. O ambiente e as influências te moldam. E foi isso que me mudou. Show. Show? E finaliza com um conselho pra galera da sua idade aí, Jotinha. Cara, um conselho que eu daria, trabalhar. Muito, muito, muito mesmo. Pessoal, mãe, pai, tudo que você tiver de familiar, amigo, vai falar um monte, vai falar que você tá trabalhando demais, mas não é. Se puder trabalhar 24 horas, trabalha, que aí você vai ganhar dinheiro bastante. Show. Vamos lá. E falando dessa parada de tempo, de trabalhar muito, a gente, barbeiro, normalmente, algumas das barbearias trabalham até mais, mas normalmente a gente trabalha em média 12 horas por dia, né, cara? E Mas tem mais. principalmente você, Pablinho, que é pai, tem 4 filhos, é casado, e conta pra gente, irmão, como é que você faz pra administrar seu tempo? E se você já teve esses conflitos com a sua esposa por tempo, porque é muito comum a gente que é barbeiro ter esse tipo de embate com as esposas, né? Eu, por exemplo, eu precisei de diversos alinhamentos, vender o meu sonho várias vezes para minha esposa, para ela entender a minha ausência dentro de casa, né? Então, explica para mim, Pablinho, como é que você fez para conciliar isso? Como é que você fez para alinhar? Você teve algum alinhamento com a sua esposa? Cara, Como é que você fez? Falar a verdade, no começo teve sim muitas discussões por causa de tempo, de eu estar passando muito tempo, estar longe dos meus filhos, a mulher sente falta, porque ela também, muita gente sabe, ela não é daqui de Monte Alto, ela veio de fora, então ela não tem ninguém aqui. Mas assim, Mais no difícil começo, o ainda. mais difícil é isso, que é só ela e as crianças. Então ela começou a reclamar de tempo, de eu estar trabalhando muito, e entra aquela parada de, será que será que ela comprou meu sonho? Então, foi até mesmo no começo que eu pedi ajuda pra você, lembra? Pra me dar um direcionamento, pra pedir um tempo pra ela. Então, depois que eu sentei, tive uma conversa, um alinhamento com ela, falei, ó, a gente precisa mudar de vida, a gente tem que conquistar nossas coisas.
Eu me vejo daqui a alguns anos, como educador, então para isso eu preciso de tempo. Eu vou estudar, vou trabalhar, vai acontecer vai chegar um fim de semana que eu vou estar até de domingo fora. Então hoje em dia ela entendeu muito isso, então tá bem alinhado. Então quando eu chego em casa eu tento sim, supõe que eu chego umas 9, 10 horas, eu tento ficar um pouco ali com ela, só que no outro dia eu tenho que rapar. Que nem esse mês mesmo. A gente vai ficar fora de domingo a domingo, fora de casa. Dando Mas aula, né? tá bem alinhado. Então, se você tem uma mulher, uma esposa, cara, que já comprou seu sonho, tá no mesmo propósito que você, ela vai entender. Isso. Entre esse ponto aí que o Pablinho falou, só pra mim, essa questão de tempo, eu vejo muito que às vezes falta pra gente que é casado, por exemplo, ter esses alinhamentos com a esposa. A gente recebe essas cobranças de tempo e a gente fala, vai melhorar, não vai ser assim, então não é assim que você alinha com a sua esposa. No caso, os alinhamentos que eu tenho com a minha esposa é literalmente isso aqui, ó. Sentar na mesa, amor, é o seguinte, ó. Esse tempo que eu tô gastando, investindo, ele vai retornar aqui, ó. Então é o seguinte, eu preciso que você entenda o seguinte, meu amor. Eu vou ficar ausente por esse período porque eu quero chegar nesse lugar, a nossa família vai chegar nesse lugar, tá? Então, nesse período eu vou precisar passar por isso, isso e isso, a minha ausência vai ser nesse período, só que eu preciso que você confie no meu trabalho, no meu potencial, que eu vou chegar lá. Só que eu dou sempre um período para minha esposa a longo prazo, porque nada de sucesso foi construído a curto prazo. Você pega, por exemplo, aí os caras gigantes no mercado, o Thales da G4, Flávio Augusto, tudo que eles construíram foi a longo prazo, entende? Então é esse tipo de alinhamento que a gente precisa ter sempre, principalmente você que é barbeiro, que trabalha muito, está recebendo essa cobrança de tempo, você precisa vender totalmente, diariamente, o seu sonho para sua esposa. E outra coisa, perdão por cortar, entra aquela parada que nem, suponha que a gente dá 5 anos para nossa esposa, passou um ano ela não viu nada. O Vitor, você deu um tempo, mas em um ano você trocou de carro duas vezes. Exatamente. Eu tive um alinhamento com a minha esposa. Quando eu tive a primeira conversa, foi totalmente errado. Pedi um tempo a curto prazo, o tempo acabando e não viu resultado nenhum. Então, tipo, ficou na mesma. Ela falou, não, aí você tá pedindo tempo e não tá virando nada. Então, foi onde eu vim pedir um direcionamento para quem já tem um pouco mais de entendimento. Pedi um tempo mais a longo prazo, só que em curto tempo ela começou a ver resultado. Então entra as paradas de não adianta nada você pedir o que eu vejo também, tempo e não entregar resultado. É verdade. O que eu vejo também, por exemplo, os caras que são casados, que namoram, por exemplo, os que namoram sofrem mais ainda, porque os finais de semana que você quer ver a sua namorada, você vai estar trabalhando. Não é, João? Então, por exemplo, o que você tem que ter é esses alinhamentos. Mas o que eu vejo muito, por exemplo, principalmente quem é casado, pô, então, eu faço esses alinhamentos com a minha esposa, mas eu percebo que ela não acredita, ou ela não confia naquilo que eu falo. E eu vou te explicar o porquê que isso acontece. Quantas vezes você prometeu para ela que ia melhorar e não melhorou? Quantas vezes você falou para ela que ia parar de fazer tal coisa e não parou? Quantas vezes você falou para ela que ia entregar tal coisa, não entregou? Nas coisas básicas eu falo, por exemplo, amor, vai lá e lava a louça para mim, depois eu lavo, e aí você vai lá e não lava. Amor, pega tal coisa. Enfim, mulher compra muito essas paradas, cara. E muitas das vezes você não gerou essa credibilidade na sua esposa. Você prometeu que ia dar um tempo, você ia mudar a sua personalidade, mudar a sua pessoa e não mudou. Então, você, na verdade, perdeu a confiança da sua esposa e você precisa reconquistar isso. E não é do dia para noite que você vai conseguir isso, né? Você precisa de muito tempo, de provar o resultado para ela, porque mulher compra resultado, entende? E tem uma coisa que eu faço, que eu não sei se vocês fazem também, por mais que eu já passei isso para vocês, que é ter um quadro dos nossos planos, do nosso ano todo à vista, né? Então eu separo ele em 3 partes, propósito, objetivo e sonho, e ali eu coloco tudo à vista, e conforme eu vou cumprindo cada um desses objetivos, eu deixo que a minha esposa dá o check, porque a minha principal pessoa na compra do meu sonho, na compra da minha ideia, é a minha esposa. Então, comprei um celular que está lá nos nossos objetivos, dá o check. O carro, dá o check. Enfim, conquistamos a nossa casa ou qualquer outra coisa, é a minha esposa que dá o check. Porque é ela que eu preciso que compre o meu sonho, entende? Porque se no final das contas você construir uma empresa legal,
você construiu um futuro legal, um futuro de sucesso, e no final das contas você perdeu a sua família, você não construiu nada, entendeu? E pessoal, para a gente finalizar esse podcast, esse mesa-cast aqui, que conselho vocês dariam assim para alguém, começando pro Jotinha que entrou aqui com a gente, que conselho você daria para alguém, Jotinha, que quer se destacar dentro da barbearia, cara? Você, falando por todo um processo, cara, foca nisso nesse período faz isso, monta esse mapa para esse cara, mano. Bom, eu vou te mostrar que exatamente eu tô fazendo e que eu fiz, né? Eu recomendo você geralmente tratar como se a barbearia realmente fosse tua e não só do nono. Muitos barbeiros, muitos donos de barbearia, vocês que estão assistindo, vocês sabem. A maioria dos caras que dá o ânimo pra barbearia, a maioria dos caras que chega, que tem um alto astral na barbearia são os donos. Por quê? Porque o negócio é dele, irmão. Aí às vezes os colaboradores que não tem isso, porque pensa aquela mentalidade que o Vitor falou. Pô, tô colocando dinheiro no bolso do dono. Mas é isso que eu tô falando pra vocês. Pensam como se fosse de vocês, o que você estaria fazendo? Então, cara, na hora que você chega na barbearia, entrou, prospecta, atende o cliente muito bem, se preocupa com ele, faz o máximo de esforço possível em questão de rede social, em questão de proatividade, e depois vai se esforçando em questão de amadurecimento também, em questão de virar homem. Eu te recomendo isso. Você aí que tá aí, faça isso. Trata como se a barbearia fosse de vocês. Porque eu vou falar pra vocês. Aqui, a gente ouviu uma frase do David, que ele falou assim, eu fiz pessoas subir a montanha e descobri que eu também cheguei no topo. Então, se a gente pensar desse jeito, vai ser a melhor coisa do mundo. Show. E aí, Júnior? E também um conselho aí que eu dou pra vocês é fazer quando ninguém tá vendo. Isso aí é porque tem muito cara que, eu vou fazer porque, vamos supor, o dono tá ali olhando, eu vou fazer isso. Não, você tem que fazer quando ninguém tá vendo, porque Deus tá vendo e ele vai te honrar por você, isso, verdade. E não tem nada melhor do que você cuidar ali do seu local de trabalho, né, cara? É igual o Jotinha falou, eu tô aprendendo muito isso aí, que é você trabalhar na barbearia, mesmo você não é dono, mas você tentando ser, entendeu? Fazendo como fosse, né? E é isso, pessoal. E treina bastante. Uma coisa também que ajuda bastante é cuide do cliente de vocês, entendeu? Cuide do cliente de vocês, porque a gente, querendo ou não, nessa área, a gente depende mais do cliente do que eles de nós, né, cara? Não é verdade? Então, esse é o conselho que eu dou. Treina bastante, cuida do cliente de vocês. E outra coisa também, tem que ser uma boa pessoa não só na barbearia, mas fora dela. Isso conta bastante. Bom, né? Show. Vai lá, Pablinho. Cara, é mais para reforçar o que os meninos acabou de falar mesmo. Você tratar a barbearia como se você fosse o dono, né? Chegar mais cedo, cuidar do seu cliente, cuidar do seu ambiente de trabalho. Outro ponto que eu pequei no começo, que melhorou bastante para mim, foi não ficar deixando os problemas de fora afetar aqui dentro da barbearia. Então você que tem barbearia, não deixa os problemas de fora afetar, chegar para baixo, chega sempre com alto astral. Igual o Jota falou, se a barbearia fosse sua, você não ia chegar com alto astral? Então é isso que manda muito e é o que os meninos falou. Show de bola, galera. Esse foi o nosso podcast. Nós fizemos hoje assuntos gerais, mas as próximas conversas que a gente for ter, vou trazer mais conteúdos específicos, né? Voltado tanto à parte técnica, parte de vendas. E já sabe, se você gostou desse conteúdo, clica aqui, se inscreve nesse canal, ativa o sininho para os próximos conteúdos como esse.